Bom dia, irmãos. Hoje, dia 1º de maio, vamos ler Atos 14, Josué 22 e Jó 31. Então, livro de Atos, capítulo 14. Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse o tumulto dos gentios e judeus, associado com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. A cura de um coxo em Listra. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando neles os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses em forma de homem baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós. Sujeitos ao mesmo sentimento, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar em testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Paulo é apedrejado. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar em jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunindo a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abriram aos gentios a porta da fé. E permaneciam não pouco tempo com os discípulos. Josué capítulo 22. Josué abençoa e manda para casa as 2,5 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse:
tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor. E também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo até o dia de hoje, não desamparaste. Antes tivesse cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhe havia prometido, voltai-vos, pois, agora e ide-vos para as vossas tendas, à terra de vossa possessão que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para suas tendas. Ora, Moisés lhes dera herança em Baçã, a meia tribo de Manassés, entre seus irmãos, daqui do Jordão para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou. Assim os filhos de Rúben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, à terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Rúben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel viram isto. Eis que os filhos de Rúben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte à terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para sair a peleja contra ele, e aos filhos de Rúben, aos filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade. Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Assim diz toda a congregação do Senhor: que infidelidade é esta, que cometeis contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-os uns altares para vos rebelar contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, que até hoje não estamos ainda purificados? Posto que houve praga da congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor. Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor. E tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar, afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, fidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio a ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecemos holocaustos e oferta de manjares, ou sobre ele fazemos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tende vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Ó filhos de Ruben, filhos de Gade, não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: preparemo-nos, edifiquemos o altar, não para o holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante deles com os nossos holocaustos. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para o holocausto, oferta de manjares e o sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel,
E com eles estavam as palavras que disseram os filhos de Rubem, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste infidelidade contra o Senhor. Agora, pois, livraste Israel das mãos do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Rubem e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendizeram a Deus e não falaram mais de subir a peleja contra eles. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade chamaram o altar do testemunho, porque disseram: é o testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Jó capítulo 31. Jó declara sua integridade. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Ou não vê Deus os meus caminhos, e não contra todos os meus passos? Se andei com falsidade, se meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balança fiéis e conhecerá a minha integridade. Então semeie eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por alguma mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então morra minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição dos juízes. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo. Então o que faria eu quando Deus se levantasse? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva. Ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou. Se alguém me perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta, então caia a omoplata no meu ombro e seja arrancado meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim uma sombra e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, ou se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a agenda minha tenda não disse: quem haverá que não se saciou da carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viajante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando meu delito aos seus olhos, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava. Por certo que a levaria sobre meu ombro, a talaia sobre mim como coroa, se a minha terra clamar contra mim, e se os meus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte dos seus donos, por trigo me produza carnes, e por cevada joio. Fim das palavras de Jó.